Irmãos e irmãs, é imperativo nós entendermos uma coisa. Psicólogos, advogados, jornalistas, professores, bombeiros, polícias e tudo o resto. Estas profissões e as várias nuances dentro delas, as leis, as regras, não é? As diferentes óticas destas profissões atuais foram criadas como extensão do próprio sistema, não é? Que elas servem. O que é que eu quero dizer com isso? Os mídias, a comunicação social que nós temos hoje, são uma frente de combate, uma arma do Ocidente. Nós podemos detestar o mensageiro. Nós podemos detestar, seja o que for que o mensageiro está a fazer. Mas certas mensagens são de levantarmos a reflexão. Por quê? Porque o Ocidente joga xadrez. Joga xadrez. Deixa-nos dizer isso. No momento em que um jornalista nosso quer fazer uma intervenção, não é? Dentro deste universo que são os mídias, dos satélites, que são dos pulas, das licenças, que são dos pulas, não é? De todos os direitos, regras e leis que são impostas pelos pulas. Quando nós queremos usar estas plataformas para expor os nossos dirigentes, os nossos presidentes, os nossos, digamos, os valuable players e os high-level players dentro do nosso território, ainda que possam estar a fazer aquilo que a nós compete debater. Nós temos que ter a noção que quando nós estamos a fazer isso através destas ferramentas, nós estamos a servir a um propósito e só, que é a continuidade do poder deste sistema. Isto é indiscutível. Quem quiser propor resistência a isto que eu estou a dizer, pode. São opiniões. Mas nada vai mudar naquilo que é a realidade desta estrutura. Os mídias são, sim, um braço muito forte da propaganda anti-progresso, anti-elevação, anti-soberania, ok? E anti-tudo que vocês possam imaginar da África. Neste exato momento, eu decidi fazer o vídeo sobre o péssimo mau timing da nossa querida repórter. Eu gosto dela. Mas se ela não esteve bem, não é por causa do assunto que ela puxou. Não é por causa da sua preocupação como repórter. É de nós não entendermos o tempo e a hora da colocação disto que é um grande jogo xadrez que joga o Ocidente. Se nós queremos jogar os jogos tradicionais dos nossos territórios, por exemplo, se quisermos jogar o Oril e usar os nossos mídia e as diferentes outras frentes que nós temos que estruturar, pôr gente nossa lá, leis e regras nossas. Se nós queremos fazer isto, temos que construir o nosso. Eu acho que é uma grande hipocrisia. Nós queremos combater os nossos com as ferramentas dos outros. Não faz muito sentido. E os outros devem-se rir. É tipo eu porto a viver dentro da minha casa e eu ter escutas em todo lado, não é? E escutar tudo aquilo que tu falas em antecedência e sei onde é que tu guardas o ouro. Sei que a mãe e o pai têm problemas, sei que o filho e a filha... Entendem? Sei tudo o que se passa dentro da família. Porquê? Porque é dentro da minha casa que tu estás a viver e eu tenho câmaras e microfones por todo o lado. O nosso estado psicológico é tão preocupante. Nós somos tão emocionalmente instáveis e imaturos que nós não conseguimos perceber isto. O presidente de Angola vai a Portugal e o Ventura levanta tópicos óbvios. E logo a seguir, os desequilibrados emocionais que não se posicionam com maturidade nisto que é a dinâmica adulta nesta sociedade, porque, gente, um adulto... Não vamos lá, vamos ao Ventura. O Ventura manda uns bitites sobre o presidente de Angola. E uma grande massa do povo aplaude o Ventura, sem saber que o Ventura pertence a esta máquina que beneficia da confusão, divisão e opressão do nosso povo em África. E alguém diria, mas se ele falou a verdade, nós temos que bater palmas. Pois, porque a religião foi imposta em África e faz com que nós tenhamos uma visão, não é? Que condena e julga numa perspectiva, muitas das vezes, que não nos beneficia.
Os brancos sabem fazê-lo diferente. Eu vou-vos dizer outra vez. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, eles mataram milhões deles mesmos. E vocês pensam que eles não se entenderam logo depois? Entenderam-se. Tanto que se entenderam que se juntaram para nos oprimir. E usam todos esses sistemas, a medicina, a educação, não é? Os mídias. As pessoas dizem, porque o bom jornalismo, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão dentro deste sistema tem um limite. Tem um limite, então se eles é que te dão o satélite, se eles é que te dão o satélite, se eles é que te dão as licenças, se eles é que ditam a regra, vocês pensam o quê? Que nós em Cabo Verde, ou na Guiné, ou Angola, ou Moçambique, ou seja lá onde for, podemos usar os nossos mídias para falar mal sobre o Ocidente? Não, não podemos. É aqui que a hipocrisia tem que ser profundamente abordada. Nós não podemos. Experimentem lá fazer na televisão em Cabo Verde, ou em Angola, ou na Guiné, completamente falar mal sobre o presidente de Portugal, o presidente de França. Façamos disso campanha e vocês vão ver o que é que acontece. Nós sabemos que não podemos fazer isso. Então por que é que numa hora de censo nós não conseguimos nos colocar na mesma perspectiva para nós abordarmos aquilo que são os problemas internos que nós temos? Para nós nos propormos nesta conversa e neste diálogo que nós temos que criar entre os nossos dirigentes e nós. E alguém diria, não, mas os nossos dirigentes abusam. E eu diria, mas somos muito mais homens do que existem dirigentes. Então, se o homem, de forma geral, realmente se pôr no lugar de querer participar no debate e nós nos organizarmos e mobilizarmos para que dentro dos nossos territórios a gente exalte senso, discernimento, lógica e tudo o resto, não há dirigente possível que possa ter uma vontade acima do povo. Mas o povo só tem voto na matéria se o povo entender que é necessário que o povo esteja unido. E o problema do povo que nós temos é que toda a gente do povo quer falar sobre coisas que esse mesmo povo não tem capacidade de falar. Porquê? Porque este mesmo povo perdeu a humildade que deveria para perceber que existem limites. Nós temos que destacar as pessoas que falam sobre os assuntos de forma a beneficiar o interesse coletivo. Então, como é que eu posso estar de acordo com esta intervenção que nós vamos tendo nos mídias, acusando os dirigentes dos nossos territórios, ok? Através da plataforma do homem que criou a situação dos nossos territórios. Alguém me diga se isso faz sentido. E alguém diria, pois, Raiz, mas os nossos dirigentes abusam. Eu diria, eu entendo. Mas o que eu estou a tentar comunicar com a nossa gente é, está na hora de resolvermos os nossos problemas. Nós temos problemas contra o mensageiro, mas bora lá entender as mensagens. Queremos jogar o nosso jogo, o tabuleiro tem que ser nosso. Eles jogam xadrez e nos dão o tabuleiro. Deixa-me explicar. O tabuleiro é o sistema que eles criaram. O que é xadrez? Os mídias, o sistema de saúde, o sistema de educação, essas coisas todas. E nós achamos que somos desenvolvidos quando operamos de forma melhor que os nossos outros irmãos. Por exemplo, Cabo Verde, não é? Se pronuncia com maior nível de desenvolvimento do que Guiné, Moçambique, Angola, em diferentes outras áreas, certo? Certo. Mas ainda assim, nós somos dependentes, não é? E somos considerados crianças e bebés por estes mesmos que nos dão a plataforma, que nos dão o sistema. Raiz, mas é o sistema que todo mundo usa. Não, não é verdade. A China não usa o mesmo sistema. A Rússia não usa o mesmo sistema. Diferentes outras potências não usam o mesmo sistema. Então, onde é que os africanos perderam a capacidade de perceber este jogo? É na sua mentalidade. Estudos indicam que mais de 80% da população adulta tem uma capacidade de interpretação de uma criança de 8 anos. Então, o que é que isso diz? Isso diz que em assuntos complexos de jogo de xadrez, como este mundo funciona, este sistema e esta política, muita gente não tem sequer a capacidade de perceber, então tem que abraçar a humildade de que Ouçam, a maior parte de vocês tem que abraçar isto. Tem que abraçar a humildade de que têm opinião, mas não sabem o suficiente para eficazmente abordarem assuntos sérios. De novo, o presidente da Guiné
tem que responder à Guiné e ao seu povo pelo que ele e o seu povo e a dinâmica entre eles está. Não é repórter em Cabo Verde que vai questionar o presidente da Guiné sobre o seu problema com Portugal, com os mídia do Ocidente. E é aqui que eles nos criaram a armadilha. É claro que vai ser uma irmã ou um irmão que vai usar essa ferramenta que são os mídia do Ocidente para confrontar o outro irmão perdido ou não, digamos, porque nós espiritualmente estamos mal todos. Mas reparem como é que este polvo funciona. Como é que asfixia várias frentes. Será sempre um irmão e uma irmã que serão usados para atacar o mensageiro, porque nós não gostamos do que o mensageiro está a fazer. Mas esquecemos-nos da mensagem. Deixa-vos explicar. Ainda que o presidente da Guiné possa não estar na mesma perspectiva que eu, a ideia sobre refletirmos, a ideia de refletirmos sobre a presença dos mídia no nosso território, os mídia do Ocidente, e como é que eles funcionam, ok? Contra nós, a proposta para a reflexão foi levantada. Mas como nós não gostamos do mensageiro e do porquê que ele o fez, nós não temos a capacidade de criar a reflexão sobre Deus e o universo. Nos deu aqui uma possibilidade para nós refletirmos de verdade sobre o papel da imprensa nos nossos territórios. E alguém diria, mas na Guiné está a acontecer isto e aquilo. Ok, eu entendo. Mas o que está a ser permitido neste momento é um debate para uma conversa ainda de um outro ângulo, de uma frente muito poderosa que ainda opera nos nossos territórios e que se interfere nos nossos afares internos. Então, será que vocês conseguem elevar-se um pouco acima de tudo e dizer, bom, nós não podemos atacar todos os problemas ao mesmo tempo. Nós vamos ter que dar prioridade ao que tem prioridade, ok? Certo, a prioridade agora dentro do território é nós podermos estar todos num certo código em relação às várias áreas que nós precisamos operar, certo? Há coisas que são prioritárias. E os mídias são uma ferramenta feroz que há muitos anos tem formatado o mundo inteiro em relação à África. Queiras ou não queiras, gostes ou não do que os nossos dirigentes estão a fazer, quando um dirigente tem a coragem de enfrentar uma destas cabeças, deste demónio, por mais que a gente não goste do que é que ele está a fazer, devemos entrar em código. E devemos deixar que ele e o Ocidente tratem desse problema. Não devemos interferir. Deixemos que ele se imponha perante eles, porque é uma frente que nós precisamos debater. Precisamos de resolver isso. A infiltração no nosso território não é só física, é cultural, é psicológica, é espiritual. E os mídias trazem muita coisa que nos formata, nos programa e nos manipula. Eu estou a dizer para correrem com os mídias de... Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer bora refletir sobre algo que é muitíssimo importante. Ok? E deixemos de usar as nossas emoções porque nós não entendemos quando é o tempo do quê e o tempo do quá-quá. E entendemos que quando o presidente da Guiné ou outro presidente africano vai num território africano, o papel dos repórteres desse território não é de confrontar o outro dirigente que vem nos visitar em relação aos seus problemas com o Ocidente. Não está correto. Podias ter perguntado sobre a situação do seu país, sobre a situação entre Cabo Verde e Guiné e outras dinâmicas que são de nossos afares. Agora, ainda que tu sejas repórter e pode parecer que estás a defender os teus colegas e a tua profissão, entende isto, irmão e irmã, que trabalhas dentro deste sistema criado pelo homem branco. No final do dia, é a eles que a gente serve. E devíamos servir a quem? Primeiro a Deus. E segundo a nossa família. E os africanos têm uma família, que é a família africana. Muitos vão ter que se posicionar. Há muita ginástica mental a ser feita para compreender este sistema do capeta. E muitos de vocês não estão profundamente envolvidos para perceber o enredo em que nós estamos. E se não estão,
que deixem as pessoas que estão falarem.